pessoal! Como vocês estão? Eu sou a professora Carol de Matemática e estarei com vocês nessa aula. Antes de começar, algumas informações para os professores e professoras que estiverem nos acompanhando. Essa aula é do 9º ano dos anos finais e irá trabalhar a habilidade, escolher e construir o gráfico mais adequado, colunas, setores, linhas, com ou sem uso de planilhas eletrônicas, para apresentar um determinado conjunto de dados, destacando aspectos como as medidas de tendência central. O objetivo da aula é selecionar o gráfico mais adequado para representar um conjunto de dados. E não se esqueça de marcar a sua presença apontando o celular para o QR Code que aparece aqui na sua tela. O Natal está chegando e, com ele, aumenta muito o consumo em lojas e supermercados, não é mesmo? Para ajudar a população de uma cidade a realizar boas compras, a prefeitura resolveu informar quais são os supermercados com os melhores preços de produtos natalinos na região. Uma forma muito visual de transmitir essa informação é por meio de um gráfico. Você saberia dizer qual o gráfico mais adequado para esse tipo de situação? Talvez você tenha ficado em dúvida de saber qual gráfico você iria escolher, ou nem conheça os tipos de gráficos mais utilizados. Na aula de hoje, você vai aprender quais são os gráficos, os tipos de gráficos e qual é o mais adequado para representar um conjunto de dados. Então fique com a gente que essa aula vai ser muito legal. Gráficos são recursos visuais utilizados para apresentar dados e informações de uma forma mais organizada e resumida. É muito importante conhecer os tipos de gráficos e saber interpretar suas informações, pois eles estão presentes em nosso dia a dia e aparecem com frequência em jornais, revistas, sites de notícias e de informações. Vamos agora aprender quais são os elementos que aparecem nos gráficos. Vamos lá! O primeiro deles é o título do gráfico. O título apresenta a informação contida no gráfico. Também temos a fonte, que é o local de onde foram retiradas as informações contidas no gráfico. Em alguns tipos de gráficos, podemos encontrar legendas. Elas são recursos que auxiliam na leitura, ok? Na identificação das informações apresentadas. Observe o gráfico que está aparecendo aí na sua telinha. Ele apresenta a diversidade racial dos habitantes do município de Cariacica, ok? Então aqui temos a classificação por raça dos habitantes de Cariacica. A fonte é o IBGE, é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O título do gráfico é Classificação por raça dos habitantes de Cariacica. Geralmente o título vem no topo, ok? Na parte superior do gráfico. A fonte do gráfico, ou seja, o local onde foram retiradas as informações, é o IBGE, ok? E esse censo foi o de 2010, ok? O IBGE é um órgão responsável por realizar grandes pesquisas em todo o território brasileiro. E também podemos observar nesse gráfico uma legenda que torna mais fácil a leitura das informações. Veja a legenda. Aqui temos as cores e o que significa cada cor no gráfico, ok? Vermelho para pardos, azul para brancos, amarelo para negros, roxo para amarelo e verde para indígenas. Então, aqui temos a identificação com cores e dados, ok? Do gráfico. Vamos praticar agora. No gráfico que aparece aí na sua telinha, identifique o título e a fonte, ok? Você tem um tempinho para responder.
Então aqui, ó, o título do gráfico é População distribuída por sexo na cidade de Cariacica. A fonte também é o IBGE. Perceba que esse gráfico também apresenta legendas para tornar mais fácil a interpretação dos resultados. Então, azul escuro feminino e azul claro masculino, ok? Viu como a diversidade está presente no nosso município? Como você deve ter percebido, existem vários tipos de gráficos e cada um deles é apropriado para uma situação. Vamos agora conhecer cada um deles. Gráfico de colunas e gráfico de barras. Eles são utilizados para comparar quantidades. Então, vamos voltar nesse exemplo aqui, ó. Aqui temos um gráfico de colunas. Veja bem, temos esses retângulos aqui que indicam as colunas, ok? E aqui temos as quantidades por sexo, ok? Agora vamos ver aqui, voltando nesse gráfico aqui. Olhando para ele, há mais homens ou mulheres na cidade de Cariacica? Observando esse gráfico, o que a gente pode retirar de informação dele? Sabemos que, ó, olhando aqui, ó, no topo de cada uma dessas colunas, vamos aqui, ó, transpor para o eixo vertical. Qual que é o mais alto? É o azul claro, que é o masculino. Então, ó, há mais homens na cidade de Cariacica, ok? Porque aqui vemos que, ó, a barra está mais alta, a coluna está mais alta, ok? Então, ó, resposta, homens. Gráfico de setores ou gráfico de pizza, ok? Gráfico de pizza é o nome mais popularmente conhecido. Ele é utilizado para informar valores a partir de um todo, como no caso de informações que envolvem porcentagem. Então, aqui, ó, esse aqui é um gráfico de setores, ok? Aqui temos um formato circular, né, que lembra uma pizza. Então, aqui temos um gráfico de setores. Agora é sua vez de praticar. De acordo com esse gráfico, classificação por raça dos habitantes de Cariacica, qual o percentual referente à população negra no município de Cariacica? Então, qual que é o percentual referente à população negra? Vamos lá, você tem um tempinho para pensar. Percentual referente à população negra. Então, ó, vendo aqui, vamos olhar na legenda. Negros, cor amarela. Então, aqui, ó, cor amarela no gráfico corresponde a 9,53%. Então, essa é a porcentagem referente à população negra no município de Cariacica. O gráfico de linhas é o gráfico mais adequado quando necessitamos representar uma série de dados que variam em relação ao tempo. Então, utilizamos quando queremos mudanças de um dado em relação ao tempo, ok? Vamos ver aqui. Aqui temos um gráfico que mostra o número de imigrantes no Brasil de 2000 a 2014, ok? Vemos aqui várias linhas, vários segmentos aqui, tá vendo? Então, esse aqui é um gráfico de linhas. No eixo horizontal do gráfico é apresentado o quê? Nesse eixo aqui, temos os anos, ok? Que vai de 1999 até 2015. No eixo vertical do gráfico, temos a quantidade, o número de imigrantes, a quantidade de imigrantes que varia com o passar do tempo. O ponto de interseção de uma linha horizontal com uma linha vertical mostra exatamente o ano. Vamos traçar uma linha vertical no ano de 2010 e uma linha horizontal, aqui, ó, nesse mesmo ano. Então, aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, de interseção dessas duas linhas,
temos aqui ó, a quantidade de imigrantes no ano de 2010, ok? Que foi mais de 430 mil, ok? Então, aqui traçamos duas linhas e vimos a interseção aqui com o gráfico, ok? Então, nessa interseção, temos o número de imigrantes no ano de 2010. E qual é esse número? 432.352. Pessoal, não se esqueça de apontar seu celular para o QR Code que está aqui na tela e confirme a sua presença. Vamos praticar. Analise o gráfico que está aparecendo aí na sua tela e responda: qual o ano em que houve mais imigrantes aqui no Brasil e qual a quantidade de imigrantes nesse ano? Você tem um tempinho para responder. Vamos responder? Vamos lá. Qual o ano com maior número de imigrantes? Então, olhando aqui, vamos procurar o ponto mais alto da linha, ok? Qual que é o ponto mais alto? É esse aqui, certo? Então, traçando uma linha vertical aqui, qual que é o ano em que isso aconteceu? Em que houve o maior número de imigrantes? Aqui, ó, 2014. Então, 2014 foi o ano, ok? E a quantidade foi de 1.134.678 imigrantes no ano de 2014. Ó, o ponto mais alto, ok? Tá aqui no gráfico. Muitas pessoas necessitam mudar de país, fugindo da violência ou ainda em busca de melhores condições de vida. É muito difícil viver longe do seu país e da sua família. Por isso, é muito importante acolher e tratar com respeito os imigrantes que escolheram o nosso país para viver, ok? Lembra que no começo da aula você foi convidado a responder qual gráfico seria mais adequado para representar os supermercados com os melhores preços de produtos natalinos de uma região? Agora que já aprendemos o que são gráficos e conhecemos os principais tipos, fica mais fácil responder essa pergunta. Foram selecionados os principais produtos consumidos pelos brasileiros no Natal e foi realizada uma pesquisa de preço com os principais supermercados da região. Veja bem, os dados foram apresentados em uma tabela que está aparecendo aqui na sua tela. Na primeira coluna, temos os supermercados e na segunda temos os preços dos produtos natalinos de cada supermercado. Observando a tabela, responda: qual tipo de gráfico você utilizaria para mostrar esses resultados dessa tabela? Qual tipo de gráfico? Você tem um tempinho para pensar. Se você escolheu o gráfico de barras ou gráfico de colunas, você mandou bem. As informações são quantidades que serão comparadas entre si, ou seja,
Os preços dos produtos natalinos serão mais caros em alguns supermercados e mais baratos em outros. É uma pesquisa muito legal, pois dessa forma os moradores irão saber onde os produtos estão com os melhores preços e assim poderão economizar. Mas lembre-se que Natal vai muito além de comprar presentes. Essa é uma data para estarmos perto de nossa família e dos nossos amigos e também para refletir sobre o verdadeiro sentido do Natal para cada um de nós. E não se esqueça de marcar a sua presença apontando o celular para o QR Code que aparece aqui na sua telinha. Nossa aula está chegando ao fim, mas antes, vamos revisar o que aprendemos na aula de hoje. Aprendemos que gráficos são recursos visuais utilizados para apresentar dados e informações de uma forma mais organizada e resumida. Os elementos de um gráfico são título, que informa do que se trata o gráfico, as legendas, que são recursos visuais que auxiliam na leitura dos dados, e fonte, que é o local onde foram retiradas as informações ou dados. Os principais tipos de gráficos são os gráficos de barra ou coluna, que são utilizados para comparar quantidades, os gráficos de setores ou de pizza, que são utilizados quando queremos representar partes em relação a um todo, e os gráficos de linhas, que são utilizados para indicar uma série de dados em relação ao tempo. Comente com um familiar ou um conhecido a importância de escolher o tipo certo de gráfico para cada ocasião. Espero que tenha gostado da aula de hoje e quero desejar a você e a sua família um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo. Muito amor, paz e felicidades. E lembre-se sempre, mesmo distantes, estamos juntos. Até mais!